Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, certo? Então, como vocês já sabem, meu nome é Celso Lucas. Eu tô falando aqui com o nono ano. Eu gostaria imensamente de resolver algumas questões com vocês, certo? Nós vamos começar respondendo as questões do capítulo 1, certo? Aí na página 18. Mas antes, nós vamos revisar e rever alguns conceitos que a gente já trabalhou, certo? Para vocês poderem fixar de forma mais concisa. Ó, a gente falou sobre matéria e que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? Falamos que a matéria tem 4 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? E eu falei também que a organização da matéria se dá de diferentes formas por dois motivos, certo? A organização da matéria vai existir a partir da organização dos átomos e esses átomos vão ter diversas possibilidades de se organizar. Logo, nós vamos ter diversos tipos de matéria, certo? Eu falei que o grafite e o diamante são feitos na mesma substância, que é o carbono, porém, eles vão ter formas de produção diferentes, certo? O diamante leva bilhões, milhões de anos para ser produzido, já o grafite leva um tempo menor, certo? E aí eu falei sobre os 3 estados físicos da matéria e citei características de cada um. Ó, sobre o sólido, nós falamos primeiro. Eu disse que os sólidos são substâncias duras e incompreensíveis, sem espaços vazios. Falei que o sólido tem espaços internos ordenados. Falei que o sólido tem sistema geometricamente ordenado, ou seja, a sua geometria é muito organizada nos sólidos. E falei que os sólidos eles vão ter baixo grau de movimentação das moléculas, certo? Vão ter também baixa velocidade de fluxo e baixa capacidade de fusão, ou seja, de se espalhar pelos locais, certo? O sólido vai ter forma fixa e volume próprio, certo? Depois nós falamos sobre o líquido. Nós dissemos que o líquido é gerado a partir da fusão de um sólido ou condensação de um gás, ele está ali no meio, certo? O líquido tem uma maior proximidade das moléculas do que o gás, mas não tão junta quanto o sólido. Os líquidos vão ter um volume inalterado, só que a forma é variável. Repetindo, os líquidos têm volume inalterado, ou seja, o volume não muda. Já a forma, certo? A forma é mutável ou variável. Por quê? Onde você bota o líquido, ele vai ter a forma que você botou. Se você botar num copo, o líquido vai ter o formato de copo. Se você botar numa taça, o líquido vai ter no formato de uma taça, certo? E depois falamos sobre o gás, certo? Sobre o estado gasoso. Falamos que o gás tem grande grau de liberdade. O gás possui moléculas dispersas, certo? Ou seja, soltas. E as moléculas do gás não interagem ou interagem muito pouco entre si, certo? As moléculas do gás vão sofrer expansão, que é poder se espalhar, e compressão, que é poder se apertar, certo? Vão possuir volume e forma variável, certo? E aí nós falamos das mudanças do estado físico, certo? 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E eu vou ter 5 ao total, 5 possíveis mudanças de estado físico, certo? 5 ou 6. Eu vou explicar um pouco por quê. Se eu tenho aqui sólido, líquido e gasoso, do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso é solidificação.
Do líquido para o gasoso aqui, eu vou ter a vaporização. E do gasoso para o líquido, eu vou ter a condensação. Repetindo, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação, certo? E a gente detalhou um pouco sobre cada um desses estados de mudança da matéria, certo? E frisamos bem que do sólido direto para o gasoso é a sublimação, certo? Que é a quinta forma, ou 6, porque também tem do gasoso para o sólido, certo? A solidificação primeiro vai ser a passagem do estado líquido para o sólido, certo? E aí, como foi que eu expliquei para vocês sobre solidificação? Que você vai ter as moléculas, certo? Unidas, ou me desculpem, dispersas, por exemplo, na forma da água, e aí elas vão liberar calor por meio, calor no caso, em forma de energia. Certo? Ela liberando calor, ela vai estar fazendo o quê? Perdendo calor, certo? Ficando mais frio, com a quantidade menor de calor. Então, suas moléculas, em vez de estar se movimentando, elas tendem a ficar paradas. Tudo que ela fica parada, elas vão se unir mais, certo? Falei sobre a fusão, vaporização, que pode ocorrer de 3 formas, né? Dependendo, a diferença das 3 é o quê? O tempo, certo? Evaporação, ebulição e calefação, onde a evaporação é lenta, ebulição é tempo médio e calefação é muito rápida, certo? Falei sobre a condensação, que é a mudança de estado gasoso para o líquido, certo? E a sublimação, que é do sólido para o gasoso, certo? Falamos também um pouco sobre temperatura e calor, né? A diferença, eu falei que temperatura indica o grau de agitação de moléculas e calor vai medir a energia térmica em trânsito, né? Indo de um corpo para o outro. Falamos sobre também outras unidades, outras propriedades da matéria como massa, que é uma grandeza estável, né? Que vai dizer o quanto de matéria eu tenho no meu corpo. O peso, que vai medir a quantidade de matéria no meu corpo versus o peso gravitacional, certo? O quanto tem de peso além da minha matéria, como exercendo uma força sobre mim na forma de gravidade, certo? Falamos também sobre densidade, que vai medir a força gravitacional, certo? Que é massa sobre volume. Aí nós diferenciamos matéria e energia. Eu falei que matéria que é qualquer coisa com existência física estável, certo? E real. E a matéria, na verdade, é pelo que todas as substâncias vão ser feitas. E falei também sobre energia, que é o que não é matéria, vai ser energia, como som, luz, sensações térmicas, né, como frio e calor, tudo isso é energia. E a energia sempre vai estar ligada a 3 coisas: trabalho, ação e movimento, certo? Falei sobre o átomo, que vem da palavra de negação da matéria, né? Mas hoje a gente sabe que a menor parte da matéria é chamada de átomo. E átomos juntos vão formar moléculas, certo? E nós vimos um pouco como se pode medir a matéria, que existe a massa, o corpo, o objeto. Falei sobre sistemas abertos, fechados e isolados, certo? E falei sobre propriedades da matéria, divididas em 3 grupos: as propriedades gerais, que não vai ter diferença entre os corpos, certo? Não vai poder diferenciar os corpos, como massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade, descontinuidade. Falei sobre as propriedades funcionais, né, que vão dar a função, o motivo da matéria,
como se elas forem ácidas, básicas, neutras, óxidos ou sais. Falei sobre as propriedades específicas, como fusão, solidificação, ebulição, condensação, densidade, maleabilidade, condutividade, magnetismo e solubilidade. Certo? Depois falando sobre propriedades químicas da matéria, e aí que as propriedades químicas são responsáveis pela transformação que uma substância pode suportar, e também sobre as propriedades organolépticas, certo? Que é uma palavrinha difícil, né? Repitam comigo em casa. Organolépticas. Organolépticas são propriedades referentes a sensações que nós vamos ter a partir da matéria, como, por exemplo, cor, que é uma sensação visual, cheiro, textura e etc. E falamos também sobre os tipos de energia, né? Aí tem energia cinética, que é do movimento, energia térmica da temperatura, energia sonora, luminosidade e energia elétrica, certo? E na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões, certo? Do capítulo 1. Aí na página 18 nós vamos ter algumas perguntas, certo? Primeiro, o que é peso? Peso vai ser a força gravitacional exercida pela Terra sobre o corpo, certo? E ele vai estar diretamente ligado à massa, certo? Por isso que a fórmula é... Quem lembra aí da fórmula do peso? Peso em P vai ser igual a massa vezes a gravidade, certo? Massa vezes a gravidade é igual ao peso. E como podemos definir o peso de um corpo? O peso de um corpo ele pode ser definido pela força gravitacional ou força da gravidade, certo? Então a gente vai ter essa fórmula que eu falei, que é P igual a M vezes G, né? Em que o valor do peso do corpo o G vai ser a gravidade, que geralmente a gente vai dar por 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Na unidade de medida, mas não é o valor exato. O valor exato é 9,96, mas em exercícios, em questões, até em vestibulares, esse valor é arredondado, certo? E vai para 10. Aí a terceira questão. Qual o valor do peso do corpo de massa 5 em um local onde consideramos a gravidade como 10? Aí essa é a questão muito fácil, que é só você multiplicar, né? Vamos resolver essa questão aqui. Se eu tenho o peso, vai ser igual... Desculpe, a massa vai ser igual a 5, certo? E a gravidade igual a 10. Então eu vou ter aí, só que multiplicar 5 vezes 10, né? Que dá 50 aí. Muito fácil. Essa é a questão, certo? Quarta questão. Um astronauta com um traje completo de massa de 100 kg determine sua massa e seu peso quando for levado para a Lua, onde a gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Só se dá uma gravidade exata em outros espaços, certo? Quando fala de Terra, subentende-se que a gravidade é 10. Então a massa vai ser 100 kg e o peso, que é massa vezes a gravidade, é só multiplicar 100 vezes 1,6, que dá 170 aqui na unidade de medida Newton, certo? Agora, nós vamos resolver aqui a página 20, certo? Agora aqui na página 20, sobre ciência e reflexão, certo?
Vamos lá. Ó, os termos temperatura e calor muitas vezes são usados como sinônimos, embora os dois conceitos estejam associados. Eles possuem definição diferente. Relaciona a diferença entre essas grandezas. Ó, como eu tinha falado na aula, essa questão também é bem fácil. O calor está relacionado à troca de energia, certo? Que sempre vai existir onde tem mais calor para onde tem menor calor. Então, essa passagem de energia na forma de temperatura de um local para o outro vai ser o calor. E a temperatura vai me dizer o grau de agitação das moléculas, o quanto as moléculas estão se movimentando. Enquanto mais elas se movimentam, mais calor elas produzem, certo? Como está aqui, o calor é energia térmica em trânsito, já a temperatura é associada à agitação das moléculas, certo? Segunda questão. Quando falamos no peso de algum corpo, normalmente lembramos do que é medido na balança. Mas esse é um termo fisicamente errado, pois o que estamos medindo na realidade é nossa massa. Qual a verdadeira definição do peso? Como eu falei também na aula, a massa vai ser a quantidade de matéria. Então, quando a gente sobe na balança, na verdade, a gente está medindo nossa massa, certo? Porque o peso vai ser a relação direta entre massa e gravidade. Então, para você ter seu peso, você teria que pegar o valor que dá na balança e multiplicar por 10, certo? Mas aí, respondendo a pergunta, peso é uma força sofrida por um objeto em virtude da atração gravitacional exercida nele por outro corpo. Esse outro corpo aqui na Terra é o ar, certo? Terceira questão. Toda matéria que existe na natureza se apresenta em uma dessas formas, sólida, líquida ou gasosa. É o que chamamos de estados físicos da matéria. Qual a diferença básica entre os três estados? A diferença básica é que o sólido ele é mais comprimível, certo? Ele vai ter forma e volume invariável e suas moléculas vão ter baixo grau de liberdade, certo? Já o líquido, suas moléculas não estão tão unidas, o líquido tem volume invariável, porém forma variável. E o gás na fase gasosa vai ter tanto forma quanto volume variável. Suas moléculas não vão estar juntas, vão estar dispersas e o gás pode sofrer. O gás vai poder sofrer tanto compressão quanto expansão, certo? Vamos para a próxima. Aqui na página 20, certo? Toda matéria que existe na natureza se apresenta em uma forma dessas, sólida, líquida ou gasosa. É o que chamamos de estado físico da matéria. Qual a diferença entre os três? Aqui no quarto perguntou as mudanças, né, que existem. Aí do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, solidificação. Me desculpem. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, nós vamos ter a evaporação. E do gasoso para o líquido, nós vamos ter a condensação, certo? E aqui as características da quinta questão aqui. Desculpe, me adiantei um pouco. Quarta questão. Os estados físicos da matéria são três: sólido, líquido e gasoso. Mudando-se a temperatura e ou a pressão, podemos fazer com que os corpos passem de um estado para o outro. Quais são as mudanças de estados físicos em uma matéria que uma matéria pode sofrer? São 6 as mudanças, certo? 5 ou 6 aí que vão ocorrer, que é solidificação, fusão, ebulição, evaporização, condensação e sublimação. Certo? Lembrando aqui que
Ebulição e evaporação fazem parte do mesmo grupo, da vaporização, certo? Quinta questão. Ó. O gelo seco não é composto de água. Isso mesmo, o gelo seco é formado de gás carbônico. Primeiramente, faz-se uma liquefação de gás carbônico num tanque a menos 20 graus Celsius. Depois, elimina-se a pressão de dentro do tanque e, consequentemente, há um resfriamento do gás para menos 78 graus Celsius, o suficiente para solidificar o gás carbônico. O gelo em contato com o ar forma uma névoa muito usada em shows, certo? Se o ar quente sopra sobre o gelo seco, forma-se uma nuvem branca, densa, que permanece ao nível do chão. Efeito às vezes utilizado no teatro, o gelo seco também é usado como recurso de refrigeração. Vamos. Agora responda as questões, né? Qual o ponto de solidificação da água? A temperatura de solidificação do gás carbônico é igual à da água? Aí não vai ser, né? Porque o ponto de solidificação da água é a 0 graus Celsius. Então não é igual, já que o ponto de solidificação do gás carbônico é de menos 78 graus Celsius. Letra B aqui. Qual fenômeno caracteriza a passagem do gelo seco diretamente para o estado gasoso? Ao entrar em contato com o ar atmosférico, sublimação, né? Que é do gasoso para o sólido diretamente, e do sólido para o gasoso, que é a ressublimação. Sexta questão. Identifique as mudanças de estado físico que ocorrem nas situações a seguir. Letra A. Água da torneira no congelador vai sofrer solidificação, certo? Vapor de água subindo e formando nuvens, condensação ou liquefação, certo? Picolé derretendo, fusão, né? Tá sólido no gelo, tá derretendo para água. Roupa molhada estendida secando no varal, evaporação, porque a roupa estava molhada e ela vai perder água para o meio. Sétima questão. Durante a noite, principalmente em noites frias, o vapor de água do ar entra em contato com superfícies frias, como as folhas das árvores, as pétalas de flores, a lataria e os vidros dos automóveis. E outros, então ali, o vapor de água sofre a forma gotículas de água líquida chamadas de orvalho, que nome recebe a mudança de estado físico que substitui a letra A. Então, seria condensação, né? Como vocês viram na aula sobre o orvalho, que ele vai ser liberado na forma de gás, mas como está muito frio, a água já condensa e fica gotículas por cima das plantas, né? Então, dando continuidade, agora na página 22, certo? Na página 22 aqui, vocês podem tentar fazer, certo? Agora eu só vou resolver as questões. Como meu livro já vem com a resposta, né? Não tem como eu passar para vocês sem a resposta. A sublimação consiste na passagem direta de uma substância do estado sólido para gasoso. A sublimação pode ser aplicada em... Aí a sublimação. Neve, não, né? Neve, para se formar neve, seria solidificação, e para se derreter seria fusão. E naftalina, sim. Naftalina, gás e gelo seco, como a gente viu na outra questão, que é a resposta certa, certo? Nuvens, para se formar nuvens, nós usamos a evaporação. E gelo seco seria para formar, seria a ocorrência de sublimação, certo? Parafina e gelo seco, não. Gelo seco sim e gelo normal não. Segunda questão aqui da parte Ciências no vestibular, na página 22. Com base nos conhecimentos sobre os estados físicos da matéria, podemos afirmar que... Aí, primeiro, o processo de transformação de um sólido em um gás chama-se de difusão.
Em um sólido e um gás, como é o nome? Sublimação. Então essa está errada, certo? Essa aqui estaria errada. Um sólido pode se transformar num líquido pelo processo de dissolução? Não, tem nada a ver de solução com isso aqui, né? Um gás pode ser transformado num sólido por resfriamento. Ó, um gás, será? Isso aqui está certa. Um gás pode ser transformado num sólido por resfriamento. Pode-se transformar um líquido num sólido por meio do processo de fusão? Sim. Não, né? É o inverso. É o inverso, né? Um líquido num sólido seria um sólido num líquido, que seria a fusão. Certo? Essa aqui está errada. Vaporização de um líquido puro nas condições de equilíbrio ocorre em pressão e temperatura constante. Sim. Certo? As interações das partículas de uma substância são mais fortes no estado sólido que no estado líquido. Corretíssimo, né? Líquido e gasoso tem menos interação do que o estado sólido. Certo? Terceira questão. A pressão ambiente, o iodo tem pouca fusão e de ebulição superior a 100 graus Celsius. Um estudante colocou o iodo sólido em um frasco limpo que foi hermeticamente fechado. Hermeticamente fechado é você fechar tudo sem deixar nenhum espaço vazio. O frasco ficou em absoluto repouso em temperatura ambiente. Após algum tempo, rolou-se a formação de cristais de iodo na tampa do frasco devido a... Então, isso vai ser devido à sublimação do iodo, certo? Que ele vai passar diretamente para o estado sólido. Quarta questão. Aquecendo-se continuamente uma substância pura em pressão constante quando se observa a passagem do estado sólido para o líquido a temperatura ambiente. Ó, é constante e igual ao ponto de ebulição. É constante, mesmo depois que todo o sólido fecha tenha desaparecido. É constante enquanto há sólido, aumenta gradativamente e aumenta até acabar todo o sólido. Ó, por que não é aumenta até acabar todo o sólido? Porque a passagem do estado sólido para o líquido, que é a fusão, tem um ponto de fusão que é específico. Então, se tiver uma temperatura menor do que aquela, ele não vai passar facilmente para o estado líquido, certo? É um ponto X específico. Cada substância vai ter seu próprio ponto de fusão. Então, a E não é, aumenta gradativamente também não é, e aqui a letra B é constante, mesmo depois que todo o sólido tenha desaparecido. E se for a mesma substância, como está falando aqui, substância pura, é igual para sólidos e líquidos. E letra A é constante e igual ao ponto de ebulição. Não, ponto de ebulição é uma coisa e ponto de fusão é outra, certo? Então, gente, gostaria de mandar um grande abraço para vocês. E lembrando que a gente não vai ter aula sexta-feira, né? Hoje é provavelmente dia 9, certo? E eu vou acabar aqui na quarta questão do Ciência no Vestibular, certo? Obrigado pela aula e até a próxima.